Oi, eu sou a Nicole. Oi, eu sou a Rafaela. E eu sou o Vitor, do Year 9B. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a abelha do Himalaia, ou abelha gigante asiática, ou também Apis dorsata laboriosa. Você já deve ter ligado os pontinhos, e provavelmente você conhece o Himalaia, a cordilheira com a maior cadeia montanhosa do mundo. Lá onde tem o Everest? Sim, é lá. Digamos que a espécie que vive lá é um pouco peculiar, por vários fatores, mas o maior deles é por conta do seu mel que ela produz, que tem propriedades alucinógenas ou psicotrópicas. E outra diferença também é o seu tamanho, que ela mede 3 centímetros e ela pode ser qualificada como a maior espécie de apis do mundo. E tem uma picada também bem dolorosa, né? E comparado com qualquer outra espécie de abelha, ela tem um comportamento defensivo, muito mais desenvolvido. Funciona como uma cintilante. É tipo, em uma fração de segundos, elas se mexem pela superfície do ninho delas, formando um tipo de uma onda e uma ordem sequencial, parecendo assim uma figura única e maior, e provocando medo, né, possíveis predadores, como vespas, pássaros e mamíferos, enfim. A variação de altura de onde elas colocam as colmeias delas vai de 3 a 3 mil metros de altura de distância do solo. Agora falando um pouquinho sobre a população, quem e quais as funções dentro da colmeia. Existem os trabalhadores, os zangões, que no caso das abelhas dorsata são os drones, e as abelhas rainhas. A rainha é a primeira reprodutora com os órgãos mais desenvolvidos e o abdômen maior, e geralmente ela tem uma coloração mais escura. Já as abelhas masculinas são chamadas de drones e são muito fáceis de diferenciar. Elas têm olhos grandes e um abdômen curto e redondo, e também tem a falta de ferrão, né? Agora já os trabalhadores têm uma vida curta, de relativamente 2 meses, mas pelo menos, diferente dos drones, eles têm ferrão. Mas na verdade não sei se isso é uma coisa boa, porque quando ele pica, provavelmente vocês já sabem dessa história, ele perde o abdômen e morre junto. Mas em geral, a tarefa de um trabalhador é procurar néctar, pólen, produzir mel, cuidar da ninhada, né, os ovos, as larvas, e proteger o ninho de outros predadores, enfim. Como eu já disse, essas abelhas produziam mel com propriedades alucinógenas, tóxicas para os seres humanos, mas apenas se consumido em muita quantidade. Caso contrário, ele pode ser até benéfico para a nossa saúde. E por esse mesmo fator que ele é um mel muito cobiçado no mercado, o que torna isso e incentiva as várias pessoas que saem à procura desses favos, mesmo a coleta deles sendo um processo muito difícil, levando em conta fatores como a ferocidade dessas abelhas, o poderoso ferrão que elas têm e a altura onde seus favos se encontram. Sem mencionar que isso é muito prejudicial às próprias abelhas. Os gurungs, que são povos nativos daquela região, fazem parte de uma parcela dessas pessoas que vão lá para caçar o mel dessas abelhas, o que gradativamente se torna um problema para a biodiversidade local. E acho que eu nem preciso falar, né, que tudo isso por conta de ações humanas. A poluição que nós produzimos, os incêndios provocados por nós, a aceleração das mudanças climáticas, empresas que acabam lucrando com essa extração de bens da natureza, a falta de flora natural, ou então os terríveis pesticidas que matam milhares de abelhas pelo mundo. E o pior deles, o desmatamento e a destruição dos habitats. E com tudo isso a gente acaba esquecendo do que é mais importante. Até porque sem as abelhas, o nosso fim também está muito próximo. Por que essas abelhas são importantes no nosso ecossistema? Então, elas funcionam como se fossem órgãos sexuais das plantas, uma parte considerável do reino vegetal, e é como se essas plantas fossem castradas. Se deixarem de existir, não vai faltar só mel. Também é um péssimo negócio porque pelo menos 2/3 da nossa comida vem direta ou indiretamente de vegetais que precisam de abelhas para se reproduzir. Para você ter uma ideia, metade dos prateleiras de alimentos dos supermercados estaria vazia, pois elas são responsáveis pela polinização de 80% dos cultivos existentes. Mas nós não seríamos os únicos afetados. Diversos animais também dependem de vegetais para se alimentar, e a escassez comprometeria toda a cadeia alimentar. Por exemplo, os animais herbívoros poderiam morrer por falta de comida, afetando também os animais carnívoros. A oferta de carne e laticínios também seria muito afetada, já que os animais teriam menos acesso aos alimentos. Os preços da comida, em geral, tenderiam a subir, dificultando o acesso, e a extinção das abelhas também prejudicaria o acesso às vestimentas, já que o algodão depende delas para se reproduzir. O que poderíamos fazer para amenizar esse problema? Então, existe uma campanha que se chama Sem Abelha, Sem Alimentos. Funciona de uma forma bem simples. Abaixe o aplicativo BeAlert. É uma plataforma de registro do desaparecimento ou morte de abelhas em apiários para fins científicos. Consuma também produtos orgânicos, pois são mais saudáveis por não conterem agrotóxicos e não contaminam o meio ambiente em sua produção.
Além disso, você pode plantar árvores e cultivar flores, os alimentos das abelhas. Plante em sua casa, nos parques e nos bosques de sua cidade espécies da flora apícola. Flores com pólen e néctar fornecem um alimento natural a elas. As abelhas precisam do néctar e das proteínas presentes no pólen das flores para se manterem vivas e darem origem a novas gerações das abelhas. Elas possuem o papel-chave na manutenção do ecossistema e também necessitam de um item muito especial, a água. Cuidado também com a aplicação de inseticidas, mesmo os naturais, e algumas espécies de árvores são nocivas a elas. Bom, eu escolhi o objetivo 13 e 15, pois no objetivo 13 ele toma medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Bom, o clima é muito importante para as abelhas. A desertificação é um exemplo, pois ele simplesmente destrói seus habitats. Elas também são dependentes de plantas, e se eu não tem plantas, você não tem abelhas. E no objetivo 15, ela apoia a ideia de defender as espécies em perigo, tomando medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies como as abelhas, por exemplo. Também ele toma medidas significativas para a redução e a degradação de habitats naturais. E então a vida das abelhas é crucial para o planeta e para o equilíbrio dos ecossistemas, já que esses insetos polinizam as plantações de frutas, legumes e grãos. Essa polinização também é indispensável, pois é através dela que cerca de 80% das plantas se produzem. Assim, as abelhas afetam a nossa vida diariamente, sem que nós sequer percebemos. A nível alimentar, aproximadamente 2/3 dos alimentos que ingerimos são produzidos com a ajuda da polinização das abelhas.